morte em vários contextos. E lembrar que esses contextos eles não vão mudando de um dia para a noite, tá? É um processo gradativo, um processo lento, mas eu vou trazer em estágios para ficar mais fácil da gente entender. Então, lá na Idade Média, a morte, a gente chamava de morte domada, porque a morte era uma morte esperada no leito. Se vocês observarem a imagem, tem várias pessoas em volta aí do leito do paciente, na época eles chamavam de moribundo, e aí essa cerimônia ela era pública e organizada. E pública, inclusive, porque depois que esse paciente morria, tinha-se um caminho que se fazia no bairro com o corpo, e aí as pessoas iam seguindo esta pessoa morta. Nessa época, as crianças participavam desse processo, até pelo fato de ser dentro de casa, as crianças viviam toda essa cena. Então, a morte era algo muito familiar, né? Que estava dentro do ambiente daquela pessoa. Com o tempo, lá pelo século XI e XII, mais ou menos, a morte começa a ser pensada a partir da nossa própria morte, né? A morte de si mesmo. É aonde a gente começa a abordar, no contexto de morte, a particularidade de cada indivíduo. A morte começa a ser olhada de um ponto de vista individual e também com uma representação. Aqui tem a imagem do juízo final, que é bíblico. E mais do que representação do juízo final no sentido bíblico, de final dos tempos, era a representação do juízo final de como você levou a sua própria vida, né? Dos seus valores, das coisas que você fez, do que estava certo e do que estava errado, do que você se arrepende, do que você não se arrepende. E a morte também seria uma biografia da vida particular de cada um, né? É onde a gente começa a tomar consciência da gente mesmo. E é curioso que pensar que a gente toma consciência da gente no momento de morte, eu fico pensando de como foi essa vida antes disso. E aí a gente começa a partir do século XIII, a parar de olhar para a nossa própria morte e olhar para a morte do outro. E aí é onde a morte começa a ganhar um novo sentido. Então a gente para de pensar na nossa própria finitude, a gente começa a romantizar a morte, a dramatizá-la, e a morte passa a ser uma expressão de dor. A gente começa a ter a intolerância com essa separação, e é nesse momento que o testamento aparece. E aí o testamento, não num sentido só do testamento que a pessoa faz no sentido jurídico. É nesse momento que, antes da pessoa morrer, ela deixava por escrito o que ela queria que as coisas acontecessem, pessoas que ela queria que fizessem as pazes, o que ela queria que acontecesse com o cachorro dela, o que ela queria que acontecesse com a casa dela. E aí o testamento, do ponto de vista jurídico, começa a surgir a partir desse testamento que não é tão formalizado do ponto de vista legal, tá bom? E aí o luto fica ritualizado, né? Porque daí a gente tem a constatação da morte e o luto passa a ter uma dupla finalidade nesse sentido, que é uma dor, né? Nem sempre experimentada, e também defende o sobrevivente. Naquela época, muitas mulheres casavam e viviam uma vida muito infeliz. Com a morte de alguém, ela consegue se defender no sentido de poder ter uma outra relação, mesmo porque ela já é uma pessoa viúva. Tá bom?